3, 2, 1. Bom, meus queridos, olá, Max Dagona aqui. Tô gravando esse vídeo em resposta a muitas perguntas que eu recebo sobre varejo de moda, sobre visual merchandising. E quando eu recebo assim muitas perguntas com o mesmo tema, eu acho mais interessante gravar o vídeo. Então aqui vai o vídeo sobre quem da equipe da loja é responsável por fazer o VM, ou melhor dizendo, se eu não tenho VM, se eu não tenho verba para contratar alguém que fique responsável por deixar o VM da minha loja muito bacana, como eu faço? O que eu faço? Será que alguém aqui da minha loja poderia fazer? Será que não poderia? Será que só um expert em visual merchandising tem as condições necessárias para deixar a minha loja no jeito que ela tem que ficar? Então eu recebo muitas perguntas, então aqui vai a minha dica para você, lojista, para você, gestor, proprietário ou não proprietário, que de alguma forma não tem como contratar alguém específico de VM para deixar a sua loja daquele jeito maravilhoso e sedutor. Então vamos lá. Muitas pessoas falam, eu mesmo já falei muito isso, que o ideal é sempre você contratar um profissional que tenha uma mão muito boa para poder organizar produtos dentro da loja. Isso é muito interessante, isso é muito importante, mas muitas pessoas não têm essa verba disponível dentro do seu fluxo de caixa, dentro da sua projeção de folha de pagamento, o que acaba inviabilizando a contratação de um profissional, mesmo porque esse profissional ele ainda é muito escasso no Brasil, tá? Muitas pessoas me pedem para eu indicar esse tipo de profissional. Max, por favor, me indica um VM, eu tô procurando, eu não acho, me indica. Eu acho esse profissional muito difícil de encontrar, é muito escasso, principalmente quando você sai dos grandes centros, aí é mais difícil ainda. Então, assim, você aliando esse fato de que o visual merchandising ainda é muito pouco explorado, esse mercado do visual merchandising, no mercado de confecção, no mercado de moda, ainda é muito pouco explorado. Aliando isso ao fato de que os gestores ainda não têm isso na sua cultura, não têm uma verba predisposta para poder arcar com isso dentro da sua folha de pagamento, o que acontece? Seria interessante os gestores, seja eles proprietários ou não, começar a desenvolver alguém dentro da equipe para poder fazer esse trabalho. Tá? Uma coisa que eu falo muito também nos meus treinamentos, workshops, falo em palestras. Hoje a figura que está dentro da equipe da loja, seja ela vendedor, seja atendente, eu não sei como é que você chama aí na sua região, mas o ponto é o seguinte, essa pessoa que está lá para receber, para recepcionar o cliente, ajudar o cliente no que ele precisar e também para vender, essa pessoa, essa figura, ela tem uma obrigatoriedade de entender muito de produto, de entender de tendência. E a partir do momento que você tem aí uma pessoa que entenda muito de produto, que entenda de tendência, que seja totalmente ligada no mercado de confecção, automaticamente podemos dizer que essa pessoa tem uma mão para visual merchandising. Então, se é uma pessoa que realmente acompanha o mercado, ela vai saber produzir dentro da loja, ela vai saber fazer coordenações, ela vai saber montar um contexto numa vitrine ou no interior de loja mesmo. Então, esses vendedores, essa galera da equipe, é legal ir desenvolvendo esse lado um pouco na equipe. Mas, de qualquer maneira, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que você, na sua empresa, consiga contratar um profissional de visual merchandising. E com certeza esse profissional ele não vai estar todos os dias lá. Tá? Qual seria o papel dele? E esporadicamente, tá? Fazer essas visitas esporadicamente, seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou que seja uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15, tá? O que acontece? Quando você tem uma loja que de repente tem um fluxo legal, o visual merchandiser dá aquela mão toda e deixa a loja maravilhosa, basta um dia de movimento intenso para que aquilo desmonte tudo. Então qual que é o papel da equipe aí? Manter esse visual merchandising durante os dias que a figura do visual merchandising não estiver na loja, tá? Então, se você tem um cenário onde você tem uma pessoa que cuida do VM da sua loja, a equipe passa a ter uma obrigatoriedade, uma obrigação de manter esse padrão de VM. Se num segundo cenário você não conseguir
contratar essa pessoa por N motivo, seja por conta de falta de verba, ou seja por conta de cultura da empresa, não importa. Se por algum motivo você não conseguir contratar, é interessante desenvolver a própria equipe para fazer esse trabalho. Porque cada vez mais o varejo está evoluindo. E uma das coisas que evolui dentro do ponto de venda é toda a equipe, desde o gestor até o vendedor, até o atendente, até mesmo o caixa da loja, tem que falar a língua do varejo, tem que falar o varejês, tá? E um dos itens para você conseguir falar a fluência do varejês é entender de produto. E quando eu falo entender de produto, é você não só entender sobre aquele produto que você está vendendo, mas saber coordenar aquilo dentro de um contexto, tá? E visual merchandising é exatamente isso, é você conseguir expor o produto de uma forma sedutora. O que seria expor de uma forma sedutora? Você conseguir combinar, você conseguir coordenar uma peça com a outra, fazendo com que a percepção do cliente em relação àquelas peças aumente, essa percepção de valor aumente. Eu falo muito sobre um termo chamado matemática do VM. O que é a matemática do VM? É quando você junta um produto com outro produto, a soma desses dois produtos fica exponencialmente muito maior do que se você fosse analisar a força desses produtos separadamente. Entendeu? Então, quando você consegue combinar um produto com outro, quando você consegue coordenar produtos dentro da loja de uma forma que fique sedutora, isso com certeza tende a aumentar a percepção de valor pelo cliente. E isso, na verdade, é a essência do visual merchandising. Deixar os produtos de uma forma expostas, de uma forma mais sedutora. Porque qual que é, na verdade, o principal objetivo do visual merchandising? Seduzir. O principal objetivo do visual merchandising é fazer com que o cliente aumente a percepção de valor dele, até chegar num ponto que o preço deixa de ser problema. Por isso que eu falo muito que o VM é uma das poucas estratégias que tem o poder de driblar a objeção do preço. Porque quando você consegue expor o produto de uma forma sedutora, de uma forma harmônica, de uma forma que você reflita o lifestyle do seu cliente, a chance é que a percepção de valor pelo cliente com esse produto aumente. Então, qual que é a ideia? Não é o ideal esperar um dia contratar um cara, um VM, um visual merchandiser para vir. Se conseguir, ótimo, maravilhoso. Agora, mesmo que consiga, ele não vai estar todos os dias lá. Então, a equipe tem que desenvolver esse trabalho. Tá? Se tiver essa figura, maravilhoso, porque essa figura vai começar um trabalho de implantação de planejamento e treinamento da equipe para a equipe manter esse trabalho. Agora, é interessante sim a equipe que está dentro da loja desenvolver esse processo interno para conseguir manter, para conseguir executar, para conseguir fazer com que a loja permaneça sedutora o maior número de tempo possível. Tá? Porque senão não adianta nada. Repito, vai o visual merchandising, deixa a loja tinindo, depois ele só volta depois de 15 dias e vai esperar 15 dias para para arrumar a loja novamente, para deixar a loja sedutora mais uma vez. Então assim, não tem sentido. Então qual que é a ideia hoje? Independente se você tem ou não uma figura de visual merchandiser na sua loja, é interessante a equipe entender sim desse processo e, de repente, você pode separar a loja por setores, por espaços, por sessões. Cada um cuida de uma sessão, cada um monta a sua sessão, cada um fica responsável pela sua sessão. E dependendo do tamanho da sua equipe, eu lembro que quando eu mesmo tinha loja, sempre tinha um na equipe que tinha uma mão um pouco mais... uma mão um pouco melhor para esse tipo de coisa. Então essa pessoa meio que coordenava a VM da loja como um todo. Então assim, você tem várias saídas para poder deixar a sua loja sedutora sem, teoricamente, no caso de você não conseguir contratar esse profissional, tá? Mesmo que você contrate, é interessante esse profissional treinar a equipe, ou você, gestor, seja proprietário ou não, treinar a equipe para deixar a loja sedutora o máximo de vezes que você conseguir, porque isso com certeza vai fazer diferença no seu faturamento. Então, qualquer um pode fazer o VM da loja? Isso é mito ou verdade? Qualquer um pode fazer desde que ele tenha o preparo, desde que ele entenda de produto, desde que ele seja ligado no mercado de moda. E uma das coisas principais, porém não menos importante, tem que conhecer o cliente. Porque na hora de fazer o VM, tem que fazer um VM
que tenha a cara do seu cliente, que reflita o lifestyle do seu cliente. Seu cliente tem que olhar, ele tem que entender, ele tem que se conectar com aquela produção. Senão, é aquilo que eu sempre falo, corre o risco de você fazer uma produção matadora lá, ele chega, olha para aquilo e fala, ah, legal, mas não uso assim, isso não tem nada a ver comigo. E corre o risco de passar reto, ele nem entra na loja, ele nem se conecta com aquilo. Então, além de entender de produto, além de ser ligado no mercado de moda, além de saber combinar, coordenar as peças, fazer produções, criar contextos, tem que conhecer muito o perfil, o lifestyle, o comportamento de uso e de consumo do cliente que frequenta o seu corredor comercial aí, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo, se você quiser que eu fale sobre algum tema, deixa aqui também nos comentários e aí a gente se fala então nos próximos vídeos. Valeu, abraço!